E quem vai falar economês com a gente é um economista, Matheus Vicente. Tá tudo bem com você, Matheus? Tudo bem. Fica à vontade. Matheus Vicente, eu quero saber de você o seguinte, expectativa da inflação para os próximos meses. Atualmente a gente tem uma expectativa de inflação em queda, né? Como a gente pode ver nas últimas notícias, a inflação veio abaixo do que o mercado esperava. Isso por um trabalho bem feito do nosso Banco Central, foi há algum tempo criticado, mas de manter a Selic mais alta. Então a gente tem a expectativa de uma inflação atenuante, né? Se pensarmos no longo prazo. Se a gente for imaginando, mês a mês, a gente vai poder notar essa redução no índice? Sim, porém a gente tem que ter a ideia de que o índice ele é um índice geral. Se formos comparar a inflação, porque existe inflação para cada cesta, né? A inflação é uma cesta geral de produtos, que é o índice geral que a gente usa com a IPCA. Porém, se a gente notar, por exemplo, o preço das frutas, a gente tem uma inflação diferente, uma inflação que tende a subir, né? Se a gente for comparar outros preços, por exemplo, das carnes, está tendendo a diminuição dos preços. Você até tocou nesse assunto interessante, porque a gente fala, hoje, por exemplo, as verduras, tem preço de verdura que está mais caro que um quilo de carne. Sim. Né? Mas o que isso é, quando a gente fala assim, a pessoa, mas está difícil porque a verdura está assim, mas o que a gente tem que olhar para definir a inflação? A inflação, ela do ponto de vista hoje que a gente utiliza, é um termo geral. Então, a gente olha uma cesta de produto geral. Então, cada um tem um peso relativo. Por exemplo, a gente pode falar de inflação de alimentos, né, que tem ali uma cesta composta principalmente que está em alta, né, das frutas e verduras. Mas tem outros meios que a inflação tende a baixar. Por exemplo, os combustíveis, embora a gente tenha uma alta, ainda se compararmos a períodos anteriores, tiveram uma tá bem mais deflação, barato, né? Que a gente pode dizer, uma redução. O que a gente pode dizer que baixou em relação a 2 anos atrás? A gasolina, carne, óleo de soja, algumas coisas assim caíram de preço. Enquanto outros a gente teve um aumento, né, principalmente das frutas, com a temporada de chuva, em que muitos produtores ali acabam tendo a sua safra prejudicada, porque atrapalha todo o movimento da colheita. Matheus, a gente sempre fala assim, mas aqui no Brasil você tem a inflação do rico e tem a inflação do pobre. Isso é verdade? Exatamente. É porque se formos pensar no ponto de vista do orçamento do rico e do pobre, vamos dizer assim, o pobre sempre, o alimento ali, ele tem um preço maior, né? Sim. Então, a alimentação, ela tem um peso maior. Então, por isso que eles sofrem mais com a inflação. Enquanto o rico, a gente pode dizer, a pessoa vai ganhar mais dinheiro, ela vai gastar mais com alimentação. Mas na margem, ela não vai começar a gastar mais com alimentação, ela vai procurar outros bens, né? Que seriam os bens de luxo. Então, a ideia de dizer inflação de rico ou de pobre é que a inflação, quanto ela vem ali no alimento, no combustível, ela afeta mais a classe mais baixa, afeta mais quem recebe menos. Agora, é claro que tudo é um conjunto de coisas. Agora, a taxa Selic, né, que mês a mês ela está reduzindo aí 0,5 ponto percentual. Sim. Com a redução da inflação, interfere também nessa taxa Selic? Sim, na verdade a gente tem uma relação hoje que é inversa. A taxa Selic ela é usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Por quê? Quando a gente tem uns juros mais altos, isso arrefece a economia porque encarece o dinheiro. Então você pisa no freio da economia. E a inflação é isso, é o movimento dos preços. Então, quando você tem inflação, você tem a escassez de algum produto. Então o preço sobe, né, para compensar esse fenômeno da escassez. Então, quando a gente tem uma Selic maior, o Banco Central está justamente aumentando o custo de dinheiro para desestimular a economia nesse sentido. Mas o mercado brasileiro, inclusive, teve uma reação negativa, principalmente no dia de ontem, com relação àquela meta que o Brasil imaginou para os próximos períodos, vamos dizer assim. O que aconteceu ali, na verdade? A questão que veio principalmente foi da arrecadação, né? A gente teve alguma, vamos dizer, piora relativa na questão tributária, né? A gente teve aumento tributário e isso espantou um pouco o mercado, né? Você teve uma redução principalmente puxada ali por uma alta internacional dos preços, né? Principalmente em Estados Unidos, tomando frente com juros altos. Então você tem um freio global ali freando a economia e a principal fonte de arrecadação do Estado Matheus, o que a gente pode esperar? Por exemplo, nós estamos vendo o conflito tanto da Rússia com a Ucrânia, nós temos a Israel contra o Hamas e agora o Irã entrou no meio. Sim. O que a gente pode esperar para a nossa economia, para o brasileiro? Esse é um bom assunto. A principal relação ali do conflito entre Israel e Irã, porque ali é um lugar
onde a gente, podemos dizer em termos mais simples, onde tem a produção de petróleo. Sim. Então, já se cogita, claro, isso é uma cogitação, uma especulação, de preço do barril que hoje está a $80 em média, chegar a $100. Então, isso impacta diretamente o preço do petróleo. E como nós somos um país que a gente depende muito das ferrovias, das rodovias... Mas mesmo a gente produzindo petróleo do jeito que a gente produz? Sim, mas é porque a gente tem uma produção de petróleo do tipo Brent, que é um petróleo que ele é bom para os outros fins, por exemplo, para fazer asfalto, para fazer plástico. Mas o petróleo do tipo 1, que é o bom para o combustível, que o refino dele é mais fácil para o combustível, a gente não é um país produtor dele. Então a gente tem que exportar esse petróleo, que é muito útil, né, em outros sentidos, e importar o petróleo que é bom para o combustível. Então acaba que a gente tem essa relação de troca. Tá. Vamos falar com o nosso consumidor, com o nosso telespectador. O que a pessoa que trabalha, o trabalhador brasileiro pode esperar então em relação ao valor de compra mesmo do dinheiro dele nos próximos meses? Olha, se o conflito entre ali, a gente tem Israel e o Irã se mostrar consolidado, a gente pode esperar algum aumento no preço do petróleo. A gente viu o movimento dólar, uma alta expressiva em questão de 2 dias, uma alta expressiva em termos de dólar. Então a gente pode esperar uma alta em termos de combustíveis e isso dando uma puxada na inflação, né? Sendo um cerne que vai puxar Agora, a inflação. se não a coisa não continuar, se mantiver dessa forma aí, o que a gente pode esperar para a economia brasileira? A gente pode esperar um arrefecimento da inflação. Então hoje o cenário externo está muito impactante, está impactando muito o nosso cenário brasileiro, o nosso cenário nacional. Matheus, obrigado pela sua entrevista. Nós conversamos com o economista, porque aqui nós temos um quadro falando economês, né? A gente fala economês mais ou menos, mas o Matheus fala bem, porque essa é a profissão dele. Obrigado, viu?